Abra comigo aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14 e o versículo 30. Somente um versículo nós vamos estar lendo. Evangelho de Mateus, capítulo 14 e o versículo 30. Aleluias. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14 e o versículo 30. Agradecer também ao pastor Marcos, pastor Eurípides, pastor Fernando. Deus abençoe, irmãos. Quem encontrou diz amém, meus irmãos. Diz amém, quem encontrou, irmãos? Glória a Deus. Diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amém? Só este versículo, pode se assentar. Versículo muito conhecido aqui de nós, da igreja. Mas nós sabemos que, mediante o contexto, e eu não vou pregar somente dentro desse contexto aqui, mas vou iniciar a minha mensagem aqui. Dentro do contexto aqui, nós vamos ver que Jesus tinha acabado de fazer grandes milagres. Jesus tinha acabado de alimentar a multidão. E pensam na multidão, irmãos. 5.000 homens de pé, fora mulheres e crianças. E veja que Jesus fez um grande milagre. Ele manda os discípulos atravessar do outro lado, o mar da Galileia, que todos nós sabemos que não era mar, era um lago de água doce, mas chamado de mar devido à sua grande extensão. E eles vão atravessar. E Jesus mandando eles atravessarem para o outro lado, Jesus sobe ao monte para orar. E Jesus vai orar. E a Bíblia fala que Jesus vai orar até a 4ª vigília. É o horário que ele vai aparecer para os discípulos aqui. Ou seja, Jesus mandou eles saírem por volta das 6 horas da tarde, no segundo pôr do sol dos judeus. O segundo findar de tarde. O primeiro findar de tarde era a hora do sacrifício, às 3 horas da tarde. Jesus manda eles no segundo findar de tarde, por volta das 6 horas da tarde, quando o sol está se pondo. Jesus vai reencontrar com eles por volta entre 3 e 6 da manhã, da madrugada. E eles estavam sozinhos atravessando. Nesse momento de atravessar, eles vão se deparar com uma grande tempestade. E essa tempestade vai fazer com que eles, a Bíblia fala, que o mais corajoso ali, que era Pedro, ele gritava. Gritava, no original ele berrava. De tão grande era a fúria da natureza que eles estariam enfrentando ali naquela tempestade. E Jesus vai aparecer para eles no dia seguinte, por volta entre 3 e 6 da manhã. Jesus vem andando sobre as águas e vai dizer: olha, sou eu, não tem mais. E Pedro, como é sempre aquele discípulo de coragem, Pedro vai falar assim ao Senhor: deixa eu ir com você, deixa eu ir com você aí em alto mar, aí em cima das ondas. Pedro, vem. Ou seja, vem aqui, eu estou aqui, não vai te acontecer nada. E Pedro sai, pastor Marcos, andando no meio da tempestade, sobre as águas. Agora, o que me chama a atenção aqui, que enquanto ele estava olhando para Jesus, vendo Jesus na escuridão daquela madrugada, no meio da tempestade, e ouvindo a voz de Jesus, ele não afundou. Ele estava caminhando, enquanto que os outros discípulos estavam dentro da embarcação. Mas o momento que ele sente o vento forte bater sobre ele, que eu acredito particularmente, que ele já havia se afastado a uma certa distância do barco, porque o barco até poderia estar protegendo um pouco da ventania, do vendaval que ele estava. Ele, ao se afastar um pouco do barco, ele vai sentir o vento forte da tempestade que estava vindo sobre eles. E logo ele vai afundar, ele vai ter medo, a Bíblia fala. E ele, tendo medo, ele começa a afundar. E este é o ponto que eu quero pregar aqui, é falar sobre o medo. Mas, Claudinei, você vai pôr a medo da pessoa, vai tocar terror nas pessoas aqui? Não, de maneira nenhuma. Eu quero mostrar para você que até os homens mais espirituais da Bíblia eram homens sujeitos e falhos como nós, as mesmas fraquezas que nós. Eram homens que estavam conectados com Deus, mas em algum momento da vida, em alguns deles, desacreditaram naquilo que Deus havia lhe prometido. Que era um exemplo de Elias. O profeta tremendo, irmão. Eu queria ter pelo menos um pouquinho da unção de Elias.
para orar e descer fogo do céu. Já pensou? Era o homem que estava com medo, que foi para a caverna. Era o homem que fugiu para o deserto por causa de uma ameaça de uma mulher, Jezabel, que fugiu, encontrou um pé de zimbro, deitou debaixo do pé de zimbro e foi dormir no pé de zimbro no meio do deserto. E o anjo vai lá, irmão, olha o cuidado de Deus. O anjo vai lá, acorda ele, faz um pão para ele quentinho na brasa e fala assim: olha, levanta e come, porque longo será o seu caminho. O medo, às vezes, ele nos impede de galgarmos as promessas que Deus nos deu, que Deus nos fez. O medo, pastor Fernando, às vezes atrapalha a nossa caminhada de fé. Exemplo, aqui quero falar da nação de Israel, por exemplo. Que às vezes eu pregando sobre Gideão, tal, a gente não foca muito no assunto, mas Deus falou comigo que é para focar nesse assunto. Israel, lá em Juízes capítulo 6, eles estavam sendo ali acoitados, ali sofrendo ameaças, sofrendo com o levante dos midianitas, dos filisteus. Eles estavam tão temerosos que sabe o que eles fazem? Eles abandonam as suas casas, vão para as montanhas, cavam cavernas nas montanhas e vão morar nas cavernas, por causa do medo e das ameaças dos midianitas e dos amalequitas. Agora eu chamo a sua atenção aqui. É comum nós falarmos que cremos naquilo que Deus fala para nós, na promessa que Deus fez para nós. É comum, irmão, se eu perguntar aqui, você crê no que Deus te prometeu? Todo mundo aqui, ou quase 100%, vai levantar a mão e vai acreditar e vai dizer: eu creio. Mas este crer, esta fé, esta devoção que você faz, condiz com a sua atitude que você está vivendo no seu dia a dia? Condiz com aquilo que você está pregando, com aquilo que você está ensinando? Esta coragem que você tenta transmitir, é de verdade uma coragem que você pode exercer a fé e dizer: eu creio sim? Ou será que às vezes, irmãos, nós ficamos olhando para as situações, para os problemas que estão acontecendo, para os males que estão vindo, e muitos cristãos estão perdendo a fé? Muitos pastores estão pensando em entregar ministério, porque essa semana um pastor aqui da cidade me falou: olha, eu estou pensando em entregar um ministério. Eu falei: meu irmão, você já orou, já consultou o Senhor? Não, para mim não dá mais. Eu falei: irmão, ora o Senhor, Deus vai dar uma solução para você. Deus vai dar. Um outro pastor há 10 dias mais ou menos também me procurou e falou: Claudinei, eu não sei o que acontece, as coisas não estão indo, parece que está tudo bloqueado, eu estou pensando em fechar o ministério. Eu falei: pastor, não faça isso, Deus vai te dar uma orientação. Agora eu digo para você, você vem aqui, eu venho aqui, nós cultuamos ao Senhor, adoramos ao Senhor. Mas se Jesus voltar, pastor Marcos, embora se ele voltar aqui dentro da igreja, saiu da igreja, mas se ele voltar quando nós não estivermos aqui dentro, estivermos lá fora, o medo está fazendo pessoas desacreditarem até mesmo na promessa do arrebatamento da igreja. O medo está fazendo cristãos dentro da igreja viverem numa rotina, vir para cumprir tabela, igual o time de futebol quando está desclassificado, só vai jogar para cumprir tabela. Enquanto, irmão, que o mundo está aí precisando de mim e de você, precisando da igreja vencer o medo. Quantas pessoas que estão ao seu redor que está com medo, está depressivo, está com medo de ficar desempregado, está com medo do dia de amanhã, está com medo da virada de ano. E o que é que você está fazendo? O que é que você está pregando? O que você está ensinando com o seu estilo de vida? O medo fez com que Pedro andasse até certo ponto, e depois que ele sentiu o vento forte, ele acabou perdendo o foco, que era chegar até onde estava, em Jesus Cristo. Cuidado, o medo está fazendo você viver noites aí passando em claro. O medo está fazendo você viver momentos que você está desesperado, porque é isso que o medo faz. O medo traz dúvida, o medo traz insegurança. A pessoa que sente medo de tudo e de todos, ela se sente, irmãos, oprimida fisicamente, se sente oprimida psicologicamente. O medo leva as pessoas a um ciclo de fracasso. O medo leva pessoas a viverem uma vida não de novidade, mas uma vida de passado, que fica vivendo, remoendo aquilo que aconteceu lá atrás. Tem medo de algo novo, tem medo de ter uma experiência nova com o Senhor. Mas Deus nos chamou, irmão, e eu já preguei isso aqui e vou lembrar você. Deus, Ele não gosta de coisa velha.
Você quer viver de coisa velha, irmão? Você tem que viver de mão dada com o diabo, porque é ele que fica lembrando do teu passado. Quer saber? Quer ver? Quando você aceitou Jesus, levantou a mão, eu creio nesse Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus. A partir daquele momento, você agora tem uma nova vida. Coisa nova, irmão. Né, irmã Rita? Deus tem coisa nova para nós. Aí você pensa que acabou? Não. A Bíblia fala que dos seus pecados eu não me lembro mais. Foi lançado no mar do esquecimento. Ou seja, o passado lá atrás não importa mais. Agora é uma nova vida. Agora escute aí. Está pensando que acabou? Não. Até quando nós for para o céu, lá vai ter um novo céu, uma nova terra para nós, irmão. Você crê nisso daí? Então nós temos que viver uma novidade de vida. Nós temos que fazer com que o medo saia da nossa vida. E muitas das vezes estamos vivendo cativos na nossa mente. Os problemas aí, irmãos, olha, eu sou de assistir pouca televisão. Agora que eu fiquei uns dias em casa, assisti um pouquinho mais com eles lá. Mas uma hora que você coloca no jornal, varão, meu Deus do céu, o camarada fica das 4 da tarde até as 8 da noite falando a mesma notícia. E a audiência aumentando, crescendo. É só coisa ruim. É só coisa ruim, é só informação ruim. Aí, irmão, acordei um dia de manhã lá em casa, eu falei, quer saber? Eu não vou ficar assistindo esses negócios aí não, vou pôr uns louvores aqui em casa. Apanhei aquele hino baixinho, nós que é antigo, né, Marquinhos? Matos Nascimento, né? E vai ouvindo aqueles louvores, irmão, de repente você começa a sentir a presença de Deus. O crente precisa se renovar. O crente precisa vencer o medo. O medo, olha o que o medo faz. Ele escraviza a mente da pessoa. E o diabo, sabendo disso, o que é que ele faz? Ele esparrama terror, como diz a rapaziada aí. Ele coloca o mundo em terror, aterroriza, deixa as pessoas em choque. Aí ele vai e escraviza a mente das pessoas. Aí as pessoas olham ao redor, só vê coisa ruim, notícia ruim, noticiário ruim, e gente morrendo aqui, problema lá, e dificuldade lá. Aí você olha para o cristão parece que ele viu Satanás, está todo assustado, está em pânico, está em terror também, está com medo também. Enquanto que Jesus falou, olha, eu tenho coisa nova para vocês. Eu tenho para vocês um novo céu, uma nova terra, mas eu também tenho uma promessa de bênção para vocês enquanto vocês estiverem vivendo aqui nessa terra. É isso que a Bíblia me garante. O medo não pode nos impedir de alcançar, mas o segredo está aqui, meu irmão. Faz assim, ó, na sua fronte aí, faz aí. Está aqui, ó, na sua mente. Como é que você está alimentando a tua mente? Por exemplo, um cidadão chegou em mim lá no trabalho. A Bíblia fala assim: do que o coração está cheio, a boca vai falar, meu irmão. O cidadão chegou em mim no trabalho e falou assim: olha, irmão, você só está cobiçando a mulherada aqui, hein? Aí eu olhei para ele, com muita educação. Eu falei, primeiro, existem 2 tipos de olhares. O primeiro olhar é inevitável, você está passando, você olha. O segundo olhar é intencional. É aquele cara que quebra o pescoço para olhar para trás. É aquele cara que para na rua, que finge amarrar o sapato para olhar as coisas erradas na rua. É o segundo olhar. Esse você pode evitar. E disse para ele, olha, a Bíblia fala, meu querido, que do que está cheio o teu coração é que a tua boca vai falar. E logo, se você também alimenta sua mente só com coisa ruim, por isso que você acaba julgando as pessoas, que todo mundo está com um olhar impuro sobre as coisas. Porque na verdade o teu coração é impuro. Porque na verdade o teu coração está sendo alimentado dessas coisas. Então você pensa que todo mundo é igual a todo mundo. Mas não. Escute, o salmista fala assim: não porei coisas más diante dos meus olhos. E fui chamando, pastor Marquinhos. Fui chamando, ele foi avermelhando, foi avermelhando. Sabe quando que ele veio fazer essa brincadeira comigo de novo? Nunca mais. E a esposa dele estava doente, falou: posso orar para tua esposa? Vamos orar para Deus fazer um milagre na vida dela. E Deus faz milagre, irmão. Agora, se você está com medo, se a tua mente está escravizada de coisas ruins, está escravizada com esse bombardeamento aí que todo mundo está informando, irmão. Você entra na internet, só dá esse tal de doença aí.
Se você se alimenta só com isso, meu irmão, você vai ficar fraco espiritual. Fraco. A tua mente, quando você alimenta ela com coisas boas, o apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses capítulo 4, tem um versículo 8, se eu não me engano, ou 10, diz assim, olha, tudo isso você deve pensar no que é honesto, no que é verdadeiro, no que é algum louvor, no que é alguma virtude, no que agrada a Deus. Nestas coisas você deve pensar. Ou seja, tudo aquilo que é para bem da tua alma, que glorifica o Senhor, um pensamento sadio, uma ideia sadia, uma conversa sadia, essas coisas você deve pensar sim. O que não pode é o crente, irmão, por estar com medo e começar a desacreditar em todas as coisas boas que Deus fez para você. E a mente é o grande segredo. Aqui o campo, o pastor Rinaldo sempre ensina isso, no campo de batalha, aqui dentro. Observe como tem poder a nossa mente. Quando eu era menino, a minha mãe conta, ela está aí, eu falei de manhã na escola bíblica e vou repetir aqui. Eu não lembro, pastor Marcos, porque eu era muito pequenininho, eu não lembro do ocorrido. Mas a minha mãe fala que naquela época sofrida do meu pai, minha mãe, o casamento e as condições financeiras não é como hoje, né? Naquela época, eu estou com 36 anos, pastor Marcos. Então pensa na prova que era, né? Aí meu pai chegava a semana que tinha o parque aqui na cidade, e eles moravam ali próximo, né, mãe, da feira ali das Nações. E meu pai tinha o prazer de me pegar e me levar lá pro parque. Chegava lá no parque, vamos andar no tromba-tromba. Meu pai me colocava no tromba-tromba e a gente andava. E eu não lembro, a minha mãe conta. Aí pergunta pra Valéria, quando eu vou no parque, no que é que eu quero andar? No tromba-tromba. Entrou na minha mente aquilo, mesmo eu não lembrando, mesmo eu não tendo na memória aquele dia, aquela hora que meu pai me levava lá, mas ficou gravado na minha mente este momento bom, que meu pai me levava no tromba-tromba. Então chego lá no parque, eu quero ir pro tromba-tromba, só compra logo uns 3, 4 ingressos. Aí vai uma vez, volta na fila de novo, vai de novo, vai de novo. Acabou o ingresso, vamos embora aqui, para mim já acabou a graça o parque. Coisas boas, agora você quer ver coisa ruim? Como que funcionam as coisas ruins? Eu, menino, gostava de enganar meu pai, que é só Deus na causa. Meu pai saía para trabalhar, eu pegava a arapuca, ia para o meio do mato, armar a arapuca. Apanhei tanto por causa disso, irmão. Ia para a lagoa escondida, mas apanhava, irmão. Só Jesus. Aí um dia, a cobra pulou em mim. Nem sei que cobra que era, eu sei que ela pulou e agarrou na calça. E eu saí correndo, e a cobra se batendo nas minhas pernas, com as presas agarradas na minha calça. Sabe o que aconteceu? Quer me matar, irmão? Coloca uma cobra perto de mim. Eu entro em pânico, irmão. Eu fico desesperado. Se eu ver uma cobra, eu já fico desesperado. Esses dias eu estava viajando aqui para uma região aqui. No caminho eu vi 3 cobras atropeladas na rodovia. Eu já entrei em pânico. Aí eu vi uma, a terceira estava meio viva. Eu falei pro Benê, que estava dirigindo o carro. Foi, Benê, já passa por cima dessa infeliz, acaba de matar também. Irmão, é os traumas que nós carregamos na nossa mente. O campo de batalha está aqui. Mas Deus, Ele nos chamou. E quando você conheceu Jesus, quando você aceitou Ele, Ele traçou um novo caminho. O trauma não pode impedir de você alcançar o melhor de Deus para a tua vida. O medo, ele não pode impedir você de alcançar a promessa melhor que Deus fez para a tua vida. Não pode. E vou finalizar já, pastor Marcos, tem 10 minutinhos ali. 1 Crônicas, capítulo 9, capítulo 4, versículo 9. 2, 3 versículos depois, 9, 10, 11. Lá em 1 Crônicas, capítulo 4. A Bíblia vai dizer para nós de um rapaz que ele tinha tudo para viver traumatizado na vida dele. A Bíblia só falou dele por 3 versículos aproximadamente. No Antigo Testamento. No Novo, ele nem mencionado foi. Mas com os versículos que nós vemos aqui da história de Jabes, meu irmão, Ed, se você puder projetar para a gente ali. Pastor Marcos, o que Deus fez na vida de Jabes? 9, irmão. Olha o que Deus fez na vida de Jabes. Já virou um estudo meu, né, pastor Marcos? E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos,
E sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Esse rapaz que segura aí, depois nós muda depois para o 9. Esse rapaz aqui, o nome Jabes significa gerado com dores, com sofrimento. A mãe dele deu o nome para ele, Fernando, já amaldiçoando ele. Sabe aquele negócio? Qual é o significado do seu nome? O povo do Antigo Testamento levava a risco isso daí. Jabes, gerado com dores, com sofrimento. A mãe dele estava dizendo: olha, eu não tive prazer no teu nascimento, rapaz. Quando deu o nome para ele. E esse rapaz cresceu no tanto na estatura de homem falando, amadureceu, virou um homem. Mas um dia, pastor Marcos, ele teve na consciência dele: eu não vou levar isso daí para o resto da minha vida. Eu tenho um Deus que pode mudar a minha história. Aí pula lá para o versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Ele invocou a quem? A quem, irmãos? E ele disse: olha a oração que ele fez. Não foi uma oração, irmãos, enorme. Olha as palavras: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Ele olhou para a vida dele e falou assim: olha, eu não vou aceitar a maldição que foi lançada. O medo que muitos pensavam que eu ia ter, porque eu nasci com sofrimento, eu dei dores para minha mãe, talvez eu não seja o filho querido. Isso não vai impedir de eu alcançar o que Deus já projetou para mim. Quem está entendendo, levante a mão aí. Você vai vencer esse momento que você está passando, essa fase de medo. Essas noites mal dormir estão se acabando da tua vida. Jesus está te preparando para o novo, para o melhor, para o sobrenatural dele vindo sobre a tua casa. Não importa qual é a maldição que lançaram, não importa qual é o medo que ponharam na tua mente, na tua consciência, porque nesta tarde Jesus está aqui tirando todo este mal e dando para você um espírito de coragem para você vencer esta batalha. Volta lá. Ele fez a oração e invocou o Senhor. Aí você fala: Claudinei, muda para o 11, irmão. É até o 10, o outro versículo é separado. Já projeta aí depois para mim 1 Crônicas 4:10. Desculpa, irmão. 1 Crônicas 2:55. Eu vou mostrar para você o que Deus fez na vida desse rapaz. Só segura aí, mas não coloca ali ainda não. O camarada até aqui, quando ele faz esta oração, repita comigo: ele era um Zé Ninguém. Repita aí comigo: ele era um Zé Ninguém. Se puxar a capivara aqui, ele não tem nada, nem passagem da polícia o cidadão tinha na época. Pensa no cidadão que só creu e falou: eu não aceito isso daí para mim, vou orar e Deus vai responder a minha oração. Aí quando você vai analisar a história de Israel, coloca aí para nós, amado. Olha o que Deus fez na vida deste rapaz, deste moço. E as famílias dos escribas que habitavam sabe o que está acontecendo aqui? Deus deu para esse cidadão uma cidade com o nome dele. E essa Jabes não é Jabes de Gileade que está lá na frente, não. Deus deu para Jabes uma cidade com o nome dele. Agora você vai falar: Claudinei, peraí, você virou teologia da prosperidade, né? Virei mesmo, irmão. Porque a teologia da prosperidade dentro da Bíblia é totalmente para nós tomar posse. O que os homens fazem é querer focar a prosperidade aqui, esquecer do reino lá dos céus. Deus tem o melhor para mim e para você. O medo não pode impedir você de alcançar o que Deus te preparou. Você tem sonho, tem projeto? Levante a mão assim. Só quem tem, irmão. Só quem tem sonho, quem tem projeto. Quem não tem, fica com a mão abaixada. Se você crê
Deus pode te surpreender no meio de todo esse caos, no meio de toda essa pandemia que nós estamos vivendo. Deus pode pegar o teu nome, mudar a tua história, mudar a tua casa, mudar a tua família, mudar você de emprego para um emprego maior e melhor, porque Ele é fiel para aqueles que esperam nele. Se você quer, glorifica a Deus Todo-Poderoso aqui nessa tarde. Se coloque de pé aí, senão eu não prego mais aqui esse ano. Agora é só o ano que vem. As irmãs vão louvar o Senhor. Eu estou um pouco abusado hoje. Sabe por quê? Porque a gente ora, irmão. A gente se conforma com tudo. A Bíblia fala, olha, não vos conformeis com este mundo. Como pode o crente estar conformado com este mundo? É tarde de você entender que Deus te chamou, te salvou, te deu um banho do sangue carmesim, purificou a sua vida, e que ainda tem uma história para você, até Jesus voltar. E eu creio que pode ser agora isso. A nossa esperança é no momento aqui. Mas muitos estão vivendo, irmãos, como se Jesus fosse voltar daqui a 50 anos, que Ele demore mais 1000 anos. Os discípulos da igreja primitiva, eles pregavam, as pessoas aceitavam Jesus, Wellington, eles aceitavam Jesus e continuavam lá trabalhando, continuavam lá exercendo seus planos, mas com uma esperança, que Jesus ia voltar logo para buscar eles ali. Passou-se 2000 anos, praticamente. Jesus não voltou. Nós estamos aqui, e a promessa é que Jesus vai voltar, irmão. E se essa promessa que Jesus vai voltar, escute o problema que deu numa igreja lá na Bíblia Sagrada há quase 2000 anos. Paulo um dia passando em Tessalônica, pregando, ensinando a palavra, ele mostrando para os irmãos o caminho do céu, ganhando os gentios. Ele chega em Tessalônica, e sabe o que acontece, pastor Marcos? Um grupo de irmãos lá em Tessalônica aceitaram a Jesus, como os outros lugares também aceitaram a Jesus. Mas em Tessalônica aconteceu uma coisa séria. Os crentes lá, que ergueram as mãos e falaram, eu quero Jesus, com a promessa que Jesus ia voltar logo, pararam de trabalhar, pararam de exercer suas funções, porque a promessa era que Jesus ia voltar, e nós estamos aguardando essa promessa. Mas lá em Tessalônica, não, Jesus está vindo aí, então vamos parar de projetar, vamos parar de trabalhar. Aí Paulo vai escrever, 2 Tessalonicenses 3:10, capítulo 3, verso 10, quem não quer trabalhar, que também não coma. Ou seja, estamos aguardando o arrebatamento. Estamos, sim ou não, irmãos? Quem está aqui está aguardando Jesus? E pode ser hoje, pode ser agora. Talvez vocês nem vão terminar de louvar, o arrebatamento aconteça. Mas o medo não pode fazer você perder essa fé, fazer você perder essa esperança. Você tem sim que viver a tua vida, mas com uma esperança no reino dos céus, porque está chegando o tempo que lá não vai ter medo, lá não vai ter dor, lá não vai ter angústia, lá não vai ter sofrimento, porque nós estaremos no céu de glória junto dele. Quem está esperando, levante a mão, adore ao Senhor Jesus. Ele está vindo, Ele está buscando nós. Aleluia. Você estava passando por este momento difícil, de medo, eu quero que você ore aí onde você está. Você vai repreender este medo em nome de Jesus. Você vai voltar a ter projetos, a ter sonhos, mesmo no meio do caos, mesmo no meio de toda essa crise. Você pode viver o sobrenatural de Deus aqui nessa terra. E além de tudo, nós estamos aguardando o arrebatamento. Jesus está voltando e vai nos levar para lá. Eu não sou mais. Você já foi liberto, levante a mão e adore a Jesus aqui. Eu sou filho de Deus. Seja liberto nesta tarde. Eu não sou mais
seja liberto. Sinta as cadeias quebrando agora, as correntes caindo. Sinta este medo saindo da tua alma, saindo da tua mente agora, em nome de Jesus. Oh, Jesus, oh, Jesus, se você pode, adore ao Senhor aqui neste momento. Aproveite este culto. Aproveite este momento para você adorar a Ele aqui nessa hora. Antes de nascer, escolhido foi, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Sinta, a liberdade chegou na tua vida hoje, no teu familiar. A liberdade chegou lá na tua casa. O teu familiar está sendo alcançado através da tua oração. Você já foi liberto. O medo não vai te impedir. Jesus, aleluia. Eu sou filho de Deus. Sinta a paz de Jesus aí. Sinta a paz de Cristo na tua vida. Sinta o refrigério na tua alma neste momento. Sinta Jesus acalmando essa tempestade. Isso, levante a mão, adore a Jesus. Receba aqui neste momento, seja renovado pela presença de Jesus. Você vai testemunhar a vitória. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou